Fala galera, professor Wagner aqui do Física Agora Vai, o seu canal no YouTube de Física Preparatório para o Militar. Gente, se você quer seguir carreira militar, esse é o canal. Se inscreve, compartilha com todos os seus amigos e não deixa, claro, de dar um like nos vídeos para dar uma moral pro canal, beleza? A gente está resolvendo uma série de exercícios da Escola Naval. Se você não viu os anteriores, veja. Serão mais de 100 exercícios para ajudar você a fazer a melhor prova da sua vida, beleza? O exercício de hoje diz o seguinte, olha lá. Analise o gráfico a seguir. Um gráfico de pressão por volume. A gente está analisando, ele pediu para analisar, vamos lá. Ele tem uma curva que vai de A para B. Isso me parece, no gráfico de pressão por volume, uma isoterma, certo? O que é uma isoterma, professor? Quando a gente tem essa curva com pressão e volume variando, é porque a temperatura está constante. Nesse caso que a temperatura é constante, a gente chama isso de isoterma, certo? A temperatura não variou do ponto A para o ponto B. De B para C, por exemplo, o que ficou constante foi o volume. Então isso foi uma variação isovolumétrica. E já de C para A, o que ficou constante foi a pressão. A pressão se manteve constante, beleza? De A para B, a temperatura manteve-se constante, o volume aumentou e a pressão diminuiu, beleza? De B para C, o volume manteve-se constante e a pressão do sistema aumentou. E de C para A, o que aconteceu? De C para A pressão manteve-se constante e o volume diminuiu. Então a gente tem aí as relações que estão acontecendo. Ele diz o seguinte, o gráfico representa um gás ideal descrevendo um ciclo ABC em um diagrama pressão por volume. Esse ciclo consiste em uma transformação isotérmica seguida de uma transformação isocórica e uma transformação isobárica. Em um diagrama volume por temperatura, qual gráfico representa o mesmo ciclo? Vamos lá, galera. Agora o gráfico é de volume por temperatura. Vamos lá. De A para B a temperatura tem que ser constante. Então se a gente observar nos gráficos que ele dá abaixo para a gente, todos os gráficos, o A, né? O B, o C e tal, ele vai ter um ponto constante de temperatura. Mas olha só o que está acontecendo. Lá a temperatura era constante quando a gente estava transitando de A para B. Nos gráficos dados aqui, a temperatura é constante de A para B só no gráfico da letra A, no gráfico da letra C, no gráfico da letra D, da letra E. Então A, C e E, beleza. A, C e E, B e D, já descarta, beleza? Bom, vamos lá. O que mais? Tem um outro momento aí em que a gente pode analisar esse gráfico bem tranquilo, que é de B para C quando o volume ficou constante. Quando o volume fica constante, a pressão aumenta e imediatamente a temperatura aumenta junto. Então a gente vai ter que procurar aqui nos gráficos em qual deles tanto a pressão, é isso? Isso, qual deles? A pressão e a temperatura aumentam juntos. Então a gente vai procurar uma curva aí agora, certo? Onde a pressão e a temperatura estão aumentando e o volume permanece constante, não é isso? O volume permanece constante, então vai ser uma reta na verdade. Pode ser a letra A, né? Porque a temperatura está aumentando, o volume ficou constante. A letra C que a gente tem lá que pode ser uma correta, está errada, porque a temperatura está diminuindo e a gente sabe que a temperatura tem que aumentar. E a letra E, que a temperatura também aumentou. Show de bola! Então agora a gente está entre A e E. Falta uma última pergunta para a gente analisar esse exercício como um todo. De C para A, o que aconteceu? De C para A, a pressão ficou constante e a temperatura diminuiu. Então a gente tem que olhar tanto no gráfico A quanto no gráfico E, em qual deles a temperatura diminui, de C para A. No A, a temperatura diminui. No E, a temperatura também diminui. Só que a gente tem uma curva aí acontecendo. Percebe que essa curva, variando dessa forma, como está representado, a variação ela não está sendo linear, certo? Ela foi uma variação ali com uma curva. Essa curva acontece no gráfico de pressão por volume quando a temperatura é constante. Nesse gráfico de variação de volume por temperatura,
essa variação tinha que ser linear, porque são proporcionais as variações desses dois sistemas. Logo, a letra E não pode ser a correta. A única alternativa correta nesse exercício, então, seria a alternativa A, beleza? Gente, é uma análise gráfica, a gente analisou passo a passo e demorou para resolver esse exercício para que você entendesse o que está acontecendo em cada uma das situações. Tenta fazer esse exercício novamente, reveja ele, você vai ver que é muito simples. Então, interpretação de gráfico vai sempre cair na prova e eu tenho certeza que você vai acertar, beleza? Dá um like aí, compartilha o vídeo e até a próxima. Valeu, tchau!